Jeremias 35 e 36. A fidelidade dos recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então, tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim, obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde, e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso, nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois, até ao dia de hoje, não beberam, antes, obedecem às ordens de seu pai, a mim, porém, que começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado, e não me obedeceram, clamei a eles, e não responderam. À casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. O rolo de Jeremias é lido no templo. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então, Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor, diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho,
Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. O rolo é lido diante dos príncipes. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te, agora, e leu para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos, como escreveste isto? Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então, disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. O rei lança o rolo no fogo. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então, enviou o rei a Jeudi, para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Baruque reescreve o rolo. Então, veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia, e destruiria esta terra, e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei, e à sua descendência, e aos seus servos por causa da iniquidade deles, sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. 1 Timóteo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes, exorta-o como a pai, aos moços, como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães, às moças, como a irmãs,
com toda a pureza. Das viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Acerca dos presbíteros. Vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi, quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te, perante Deus, e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente, se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Salmos 89 versículos 14 a 37. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome, de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Outrora, falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita, sobre os rios. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e, firme com ele, a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono, como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então, punirei com vara as suas transgressões e com açoites, a sua iniquidade.
Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono, como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Provérbios 25 versículos 25 a 27. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é a honra.